Paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe aqui uma palavra que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que fala assim: Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu fiquei pensando aqui nessa palavra e refletindo como que às vezes a gente é covarde, né? A gente é covarde porque fica com vergonha de falar do amor de Deus, a gente fica com medo da reação das pessoas, de como elas irão reagir, com base no que elas acreditam, como elas irão nos responder. E às vezes já sabemos o que vamos ouvir, e aí a gente acaba meio que sendo covarde, né, na hora de defender a palavra de Deus. E quantas vezes a gente já escutou o pastor falando, né, que a gente não pode abaixar a cabeça, que a gente precisa defender o Evangelho de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo que está falando, e a gente sabe, né, eu creio que vocês sabem, muito mais do que eu, de quantas dificuldades que o apóstolo Paulo passou, né? Foi preso, humilhado, apanhou, e tudo isso pregando o Evangelho de Cristo. E aí eu olhando aqui para essa palavra, e eu fiquei pensando, sabe, que a gente não se dá conta disso, a gente não se dá conta de que o Espírito Santo, ele desperta o melhor em nós, né? Ele nos dá coragem para falar, né, para ministrar. A gente precisa buscar isso em Deus. E que Deus, ele não deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, assim, eu vejo também que aqui, né, no que fala, não é a gente se estressar, né, e a gente perder a cabeça e acabar retrucando, discutindo com a pessoa, não é isso. Mas a gente, com sabedoria, saber responder na palavra, né, ministrar conforme a palavra de Deus fala. Então, olhando aqui, isso encoraja a gente cada vez mais, né, de não ter esse medo e deixar a covardia de lado, sabe? E a gente olhar para Deus, olhar para aqueles que foram os primeiros discípulos, né, apóstolos, aqueles que vieram logo após Jesus, e quanto sofrimento eles passaram para pregar a palavra, né? Quantas dificuldades eles passaram para ministrar a palavra para as pessoas daquele tempo. Muitos morreram. Tem um filme que eu não sei se vocês já assistiram, mas eu já assisti umas 3 vezes, que é do apóstolo Paulo. Acho que é Paulo, apóstolo de Cristo, alguma coisa assim. É um filme que já passou até na TV aberta. E lá mostra, né, um pouco, né, porque é um filme, não é a realidade. Então, a gente entende que aquilo é uma parte do que aconteceu com os apóstolos de Cristo. E só olhando aquilo, sabe, as pessoas queimadas vivas, feitas como tocha humana, sabe, eles jogavam betume no corpo das pessoas e colocavam elas em pé nos postes e jogavam fogo, e a pessoa ficava ali queimando até a morte. Isso tudo para defender o Evangelho, para defender os ensinamentos de Cristo. Pessoas que reconheceram perante aos outros serem cristãos e sofriam tudo aquilo ali. E hoje a gente não tem que passar por nada disso. A gente, muito pelo contrário, graças a Deus, a igreja vem crescendo e a gente não faz. A gente simplesmente recebe a palavra, absorve, toma aquilo de bom para nós, acaba mudando, né, a nossa conduta, isso reflete nas nossas atitudes, às vezes sim, às vezes não, e fica por isso, e a gente não leva adiante, né? O que a gente tem feito? Será que a gente está fazendo correto? Então, que a gente possa olhar nesse versículo 7 e refletir sobre isso. E aí aqui, se vocês forem um pouco mais adiante, no capítulo 3, no versículo 16, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros
e para ensinar a maneira certa de se viver. Ou seja, a palavra de Deus tem tudo para nos ajudar, tudo para a gente poder ministrar para as pessoas. A gente precisa absorver o que está aqui, a gente precisa aprender mais, a gente precisa deixar a covardia de lado, aprender, absorver, né, esse aprendizado que tem aqui na palavra, todos esses ensinamentos, e levar adiante, né, deixar de lado a covardia e ministrar a palavra para as pessoas e propagar o evangelho para as pessoas. Ontem eu estava conversando com a Natália do Washington, e a gente estava falando sobre isso. Por que a gente não leva a palavra de Deus, né? A gente precisa perder o medo, sabe? A gente precisa falar. A gente estava falando sobre esse assunto. Por que a gente não usa nossas redes sociais? A gente fica com vergonha. Eu mesmo fico com vergonha. Gravo vídeo aqui para vocês, mas quando é lá eu fico constrangida, sabe? Eu tenho dificuldade, mas eu quero melhorar isso, porque eu quero poder usar as minhas redes sociais para falar de Jesus para as pessoas, né? O que a gente puder fazer, que a gente possa fazer para agregar e para que mais pessoas possam ter a oportunidade da salvação e de conhecer Jesus. Amém? E agora a gente vai estar orando. Pai, nós colocamos aqui, Senhor, diante do Senhor, todas as nossas falhas, tudo aquilo que não agrega, tudo aquilo que em nós não ajuda, não acrescenta, para que a gente possa realizar nossa missão. Colocamos aqui diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha lançar fora, que o Senhor coloque em nós espírito de alegria, de paz, de mansidão, de coragem, de equilíbrio, de poder, sabedoria e tudo de bom, ó Deus, que o Senhor tem para oferecer para nós, que nos ajude nessa caminhada. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, para que a gente possa levar a Tua palavra, para que a gente possa ter coragem, ministrar e fazer aquilo que o Senhor designou. Desde já eu agradeço ao Senhor, porque eu creio que o Senhor está nos fortalecendo. Nós temos visto como as coisas têm mudado, como as pessoas têm mudado. Eu tenho visto como eu tenho mudado. Glória a Deus, eu agradeço todos os dias por isso. Obrigada porque o Senhor está nos sustentando. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que estão motivadas, né, nesse ministério a estar levando a Tua palavra e trabalhando para o Senhor e para que o Teu reino cresça. Obrigada, Senhor. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame bênção sobre a vida deles, que o Senhor conceda a eles saúde, paz, alegria, mansidão, coragem. E eu peço também, Senhor, abençoe essa quarta-feira, conceda a eles um dia abençoado pelo Senhor, livre-os do mal e guarde as suas vidas. Desde já eu agradeço, Senhor, porque creio que o Senhor estará sempre cuidando de nós. Nós te louvamos, te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, Deus abençoe vocês e até a noite, hein? Que hoje tem culto.